Bom dia, senhoras e senhores. Aqui é o seu comandante. Espero que tenham tido... O comandante Stefan Rasmussen sempre adorou voar. A primeira vez em que pensei em voar, eu era um menino. Depois de aprender a voar na Força Aérea, Rasmussen se juntou à Scandinavian Airlines. Ele parecia ser o único que realmente gostava do trabalho. Em 27 de dezembro de 1991, ele está no comando de um DC-9 de última geração. O voo vai levá-lo até o limite de suas habilidades, quando ele fica sem os motores e o avião despenca dos céus. Foi um pesadelo. Estocolmo, Scandinavian 751, estamos caindo. A causa do acidente mais desconcertante da história da Suécia é algo que os investigadores nunca poderiam imaginar. O que eles finalmente descobrem irá abalar a longa relação de Rasmussen com os aviões, chegando ao ponto de uma ruptura. Eu realmente senti que não confiava na aeronave. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Motores em chamas. 2 dias depois do Natal, o aeroporto de Arlanda, em Estocolmo, é uma confusão de lama, neve e gelo. Passageiros que embarcam em um voo da Scandinavian Airlines para Copenhague no meio da manhã acham a cabine muito desconfortável. Quando entramos no avião, estava realmente muito quente, porque os aquecedores tinham estado ligados durante a noite. Vi que os passageiros a embarcarem queriam tirar os casacos e sapatos, porque aquilo estava uma sauna. É possível diminuir o aquecimento? Ulf Sedermark, de 34 anos, está com a empresa há 4 anos e ele é o copiloto no voo de hoje. Havia uma nevasca leve. A temperatura estava pouco abaixo de zero, com ventos leves. Iríamos de Estocolmo para Copenhague, depois para Varsóvia, voltando a Copenhague e então Barcelona. Seria um longo dia de trabalho. Stefan Rasmussen acabou de fazer uma verificação externa do avião. O piloto dinamarquês está no comando esta manhã. Naquelas mais de 12, quase 13 mil horas em que eu estive pilotando um avião, sempre senti como se colocasse a aeronave nas costas, como uma mochila. E que quando decolávamos era como se fôssemos uma coisa só. O avião que Rasmussen irá pilotar hoje é um DC-9 praticamente novo, facilmente identificável por seus 2 motores traseiros. Agora todos devem saber que aquela porta permanece aberta. Ótimo. Mesmo naquela época, antes de ameaças terroristas, voar com a porta da cabine aberta era algo incomum. Essa é apenas uma maneira de Rasmussen se relacionar de forma simpática com a tripulação e passageiros com quem ele voa. Eu sempre mantive a porta da cabine aberta porque eu descobri que se a mantivéssemos aberta e as pessoas pudessem ver que havia seres humanos ali, elas confiariam em você. Eu me sentia bem com a porta aberta. A sensação de que há uma conexão com eles é maior do que se a porta estiver fechada. O inverno atrasou o voo, mas Rasmussen não irá comprometer a segurança em função do horário. Começamos com o degelo? Falta terminar as asas. Fizeram a parte de baixo e agora estão fazendo a de cima. Obrigado. Sob as ordens do comandante Rasmussen, a equipe em terra já tinha usado o sistema de degelo uma vez. Agora eles o usam novamente. E aquilo levou um tempo. Eles tiveram problemas para se livrar da neve em cima da asa. E por isso nós atrasamos um pouco para nos direcionarmos até a pista. Para o comandante Per Holmberg, este tipo de atraso é rotina, uma vez que ele pilota aviões DC-9 para a companhia aérea. Como passageiro, esta manhã ele deve pilotar outro voo mais tarde naquele dia.
Bom dia, senhoras e senhores. Aqui quem fala é seu comandante. Espero que tenham tido um bom Natal. Estamos apenas tirando o gelo das asas devido a um pouco de neve durante a noite. E quando isso terminar, estaremos prontos para decolar para locais mais quentes. Escolhi a melhor tripulação de cabine da companhia para cuidar de vocês hoje. Esperamos que tenham um ótimo voo. Finalmente, o voo 751 da Scandinavian Airlines é liberado para prosseguir. A caminho da pista há acúmulos de neve que a tripulação deve evitar. Teria sido bom se eles tivessem tirado a neve. Não, isso deixaria a coisa fácil demais. Aproximando-se do ponto de espera, pista 08. Entendido, 751. Você está liberado para decolar da pista 08. Spoilers. Armados. Alto freio, decolagem armado. Realizada a atualização de pista. Checklist concluído. Partimos. Velocidade de rotação. Subir trem de pouso. Trem de pouso selecionado. Quando Ulf recolheu o trem de pouso, ouvi uma coisa diferente. Com apenas 25 segundos de voo, quando o avião está subindo, eles têm um problema. Quando você ouve uma coisa diferente do normal, desconfia de algo errado. A aeronave estava fazendo um barulho bastante grande. Quase como uma explosão. Houve outro barulho e eu pensei, o que é isso? Nunca ouvi isso antes. É óbvio que o barulho vem do motor direito. Parece sério. Acho que é um stall do compressor. Movimentei a manete direita um pouco para trás. Mas então a coisa ficou realmente estranha, porque a potência do motor aumentou quando eu reduzi a manete. É como se você estivesse no seu carro e virasse o volante para a esquerda e o carro fosse para a direita. Você fica confuso. Não devemos falar com a cabine nesses momentos, mas eu pensei, isso é uma emergência, eu tenho de falar com o comandante. Mas o comandante Rasmussen não responde à chamada. Ele está muito ocupado tentando descobrir o que está acontecendo com seu avião. Não conseguia ver nada de errado nos instrumentos. Estavam estáveis, dentro do normal e sem problema. Entretanto, ainda assim, eu ouvia o barulho a cada segundo. Ele procura por sinais indicativos de ataque ou falha estrutural. Verifiquei a pressão da cabine, porque se você tem uma bomba ou uma porta de carga, qualquer coisa que tenha sido arrancada, isso provoca descompressão. Na cabine, os níveis de pressão estão estáveis. Mas a equipe tem outras preocupações. Eu vi fumaça e senti o cheiro de queimado. O que devemos fazer? A apenas 975 metros acima do solo, o problema aumenta ainda mais. O motor direito para de funcionar. Quando tínhamos voado pouco mais de um minuto, o motor direito parou. Por um momento, eu me senti como se estivesse em um pesadelo, simplesmente sonhando. Eu estava confuso, muito confuso. 2 segundos depois, o motor esquerdo também para. Agora o avião está sem fonte de energia. Um motor parou e depois o outro. Eu não acreditava. Aquilo não era verdade, não era real. Menos de 1 minuto e meio depois da decolagem, o DC-9 começa a despencar dos céus. E depois houve um silêncio absoluto. Acho que aquele foi o pior momento para mim.
estar no ar com tamanho silêncio. O avião era como um pássaro simplesmente flutuando pelo céu. Então comecei a ficar assustada. Reiniciar os motores. Enquanto os pilotos tentam reiniciar os motores, as coisas ficam ainda piores. O motor esquerdo fica em chamas. Vi a temperatura de exaustão do gás subindo rapidamente. A temperatura máxima era de cerca de 680 graus Celsius e estava passando de 800. Um incêndio no motor poderia se espalhar para o restante do avião. Devo puxar? Se Cedermark usar o extintor de incêndio no motor esquerdo, ele nunca conseguirá reiniciá-lo. Ele puxa a alavanca para apagar o fogo. De seu assento, o comandante Per Holmberg vê que a tripulação está em apuros. Agora o voo 751 está caindo a uma taxa de 360 metros por minuto. Mas os controladores do tráfego aéreo no aeroporto de Estocolmo não fazem ideia de que o avião está em apuros. Arlanda, Estocolmo, Scandinavian 751. Bom dia, 751. Suba até o nível de voo 180. Temos problemas com nossos motores. Precisamos voltar ao Arlanda. 751, entendido. Vire à direita. De repente, o rádio fica mudo. Consequência do problema com os motores. Somente o motor direito consegue fornecer energia, mas agora ele está devagar demais para gerar eletricidade para os instrumentos. Sem o motor você não tem propulsão alguma e, portanto, a única fonte de energia que você tem é a sua altura. Com o tempo se esgotando, os pilotos do voo 751 precisam encontrar uma forma de reiniciar o motor direito, ou então eles vão cair. O voo 751 da Scandinavian Airlines está caindo a 6 metros por segundo. Posso ajudar? O comandante Per Holmberg, que embarcou no voo como passageiro, passa a fazer parte da tripulação. Ele veio até a cabine e perguntou como posso ajudar. Acho que nem eu mesmo disse que sim. Eu disse apenas inicia a APU. Inicia a APU. Se a unidade de força auxiliar puder ser iniciada, isso fará o rádio e os instrumentos voltarem a funcionar. Então simplesmente entreguei a ele o checklist de emergência e me concentrei em controlar o voo para ver se mantínhamos a velocidade e a altitude e as asas niveladas. Ele conseguiu iniciar a unidade de força auxiliar. Então meus instrumentos de voo receberam energia dali. Entretanto, por alguma razão, os instrumentos do comandante Rasmussen não voltam a funcionar. Ele conseguiu pilotar o avião basicamente por instinto. A energia também volta na cabine, mas isso é um pequeno conforto para os passageiros que agora sabem que eles correm enorme perigo. O controle de tráfego aéreo de Estocolmo orienta os pilotos para que voltem ao aeroporto. Scandinavian 751, você pode virar à direita. Direção 090, vetoração de radar para 01. Mas agora o avião está a apenas 490 metros do solo. E as tentativas do copiloto Cedermark de controlá-lo não estão funcionando. Entendido. Estamos mantendo nossa posição, mas tentando reiniciar os motores. Fazer uma curva de 180 graus para voltar a Estocolmo pode ser catastrófico. Eu tive a sensação de que se virássemos o avião naquele momento, ele teria estolado. Ao voltar, você acaba perdendo muita energia. Por isso, a coisa mais segura a fazer é seguir em linha reta e manter as asas niveladas. Isso significa que você vai usar menos energia da sua altitude para poder manter a velocidade. Pode manter a 600 metros. Não conseguimos manter 600 metros. Estamos descendo. Estamos a 490 metros descendo. Holmberg quer que Rasmussen se concentre em achar um local para pousar. Olhe para frente. Olhe para frente.
Ele gritava para o Stefan: olhe para frente e veja a trajetória de voo. Preparem-se para pouso de emergência. Pouso de emergência! Abaixem-se! 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 Gritamos abaixem-se não sei quantas vezes. Abaixem-se, abaixem-se, abaixem-se. Mantenham os cintos de segurança apertados. Enquanto os passageiros se preparam, Rasmussen avalia em que local pousar. Olhe para frente. E eu tive uma ideia. Ao norte poderíamos chegar ao Mar Báltico, que estava congelado naquela época. E aquela era uma pista excelente. Mas, em vez disso, ele se vê impotente, deslizando sobre uma densa floresta. Eu vi aquela área verde, um pequeno ponto de luz no meio da floresta. Mas aquilo parecia pequeno. À direita! À direita! A apenas 500 pés acima do solo, o comandante Rasmussen levanta o nariz do avião para diminuir a velocidade na esperança de suavizar o impacto do pouso forçado. Do alto, o topo dos pinheiros parecem bastante macios. Poderia usar as árvores quase como um travesseiro. Devo baixar o trem de pouso? Sim, baixar trem de pouso. Abaixados, abrace os joelhos. Eu me preparei para um impacto violento. Se é um pouso de emergência, estamos sem motores. Por isso eu pensei, este vai ser um pouso difícil. Estocolmo, Scandinavian 751, estamos caindo agora. Eu não senti medo até que voamos sobre as árvores. Então eu tive medo. E então eu soube que não íamos conseguir. Não pensei que poderia morrer. Sabia que ia morrer. Eu até cheguei a orar a Deus. E então, no momento seguinte, estávamos num mundo estranho. Quando paramos completamente, senti o cheiro de combustível e pensei, certo, o avião vai explodir. Olhei ao redor e vi neve, pois havia uma grande fenda na fuselagem do avião, logo à frente da área da cozinha do avião. E era possível simplesmente sair por ali. Estava tudo em silêncio. Eu acordei. Devia ter passado uma fração de segundo. Eu temia que minha coluna estivesse quebrada e que eu não conseguisse voltar a andar. Eu me lembro de estar sentado ali, mexendo os dedos dos pés e os pés para ver se eu tinha controle sobre eles. Eu senti uma dor na mão. Eu tinha quebrado um osso da mão e eu estava sangrando muito na testa. Por isso eu tentava limpar todo aquele sangue que estava caindo nos meus olhos. E então Stefan me disse que tínhamos de sair do avião. Depois de abrirem caminhos sobre 125 metros em uma floresta de pinheiros, o receio do piloto é que a aeronave danificada possa pegar fogo. Dezenas de passageiros saem através da fenda nas paredes da fuselagem. Mas o comandante Per Holberg está inconsciente devido ao impacto. Foi tudo tão rápido que ninguém conseguia pensar muito no que tinha acontecido. E por isso eu tentei ficar com um grupo de passageiros. Mas eu também sabia que teríamos de esperar muito pela chegada das equipes de resgate. Logo teremos ajuda. Felizmente não há fogo. Mas como os passageiros tiraram os casacos devido ao calor na cabine, muitos estão começando a congelar de frio. A maioria das pessoas estava só de camisa, camiseta, usando muito pouca roupa. Algumas não estavam nem calçadas. Agora eles correm risco de hipotermia. Então me concentrei em cuidar deles. E talvez eu tenha feito isso por mim também. Eu também precisava de um abraço.
E foi reconfortante confortar outra pessoa. Os destroços do voo 751 da Scandinavian Airlines estão a apenas 15 quilômetros a nordeste do aeroporto de Arlanda, em Estocolmo. A fuselagem se quebrou em 3 partes. No caos do momento, ninguém sabe quantas pessoas morreram no acidente. As equipes de resgate chegam em questão de minutos e cuidam dos sobreviventes que estão congelando. O comandante Per Holmberg é retirado da cabine inconsciente. Ele caiu sobre a parede no momento do impacto. Escorregou para baixo na parede até o chão e, por isso, estava muito machucado. Estava com as pálpebras cortadas, além da clavícula quebrada. Portanto, o seu ombro estava deslocado à sua frente. 92 passageiros foram feridos. Apenas 8 com ferimentos graves. Mas quando a tripulação faz uma contagem dos passageiros, eles ficam surpresos ao saber que das 129 pessoas que embarcaram no voo 751, todas estão vivas. Todos sobreviveram. Aquilo foi uma surpresa. Puxa, foi uma notícia fantástica. Sim, eu era o comandante mais feliz do mundo. Estávamos todos vivos. Aquele foi um momento e tanto. A história extraordinária chega aos noticiários enquanto a SAIB, a Agência Sueca de Investigação de Acidentes, se encarrega do caso. A Scandinavian Airlines chama seus próprios investigadores, enviando Thor Hultgren para chefiar sua equipe. É muito raro que um avião caia em uma área arborizada e todos sobrevivam. Eu nunca tinha ouvido isso até então. A polícia manteve todos afastados do local. Havia um cordão de isolamento ao redor da aeronave, cerca de 100 metros. O avião estava todo lá. Nada havia se queimado e tínhamos uma grande quantidade de dados significativos. Henrik Ellender, da SAIB, começa a trabalhar com as provas. Começamos a planejar a documentação do local do acidente, o que significa fotografar toda a aproximação final através da floresta e tirar fotos de todas as partes que foram espalhadas por todo o local. As 2 caixas pretas que gravam as conversas da cabine e dados do voo são recuperadas imediatamente. Os investigadores conversam com os sobreviventes. Todos contam uma história semelhante. Você poderia nos dizer o que viu e ouviu? Estrondos altos vindos dos motores momentos depois da decolagem, fumaça na cabine e, finalmente, a perda total de energia e um motor em chamas. Era um avião bimotor e você realmente não deveria perder os 2 motores ao mesmo tempo. Os motores turbofan da Pratt & Whitney são enviados para uma oficina de reparação da Scandinavian Airlines para serem examinados mais detalhadamente. Os investigadores estão ansiosos para conversar com o comandante Rasmussen sobre o acidente, mas para seu espanto, a Scandinavian Airlines o leva para conversar primeiro com a mídia. Primeira pergunta, no que o senhor pensou quando os 2 motores pararam de funcionar? Eu vou levar um tempo enorme para lhes contar tudo isso. O que normalmente acontece é que as testemunhas-chave, a tripulação e os demais devem ficar em quarentena até conversarem com a equipe da agência. Os meios de comunicação europeus enaltecem o comandante Stefan Rasmussen como um herói pelo pouso do DC-9 sem os motores. Entretanto, os investigadores consideram a possibilidade de que ele ou seu copiloto tenham cometido erros que levaram ao acidente. A honra e a glória sempre ficam com o comandante, mas o mesmo acontece quando há um acidente. Eu sabia que, estando sob os holofotes da imprensa, a situação seria bastante diferente. E eu disse a mim mesmo, a única coisa que você pode fazer agora é contar a eles toda a história e rezar para que eles encontrem a causa do acidente.
Lars Lindeberg é investigador, representante da Associação Sueca de Pilotos e Empresas Aéreas. Ele examina os escombros em busca de sinais de falha mecânica ou estrutural. Sabíamos que os dois motores tinham parado por alguma razão. Portanto, a preocupação era saber quais teriam sido os antecedentes para que algo assim tivesse ocorrido. A primeira vez que vi os motores na oficina, eu fiquei surpreso. Isso é tudo que encontraram? Faltavam muitas peças e aquilo era uma coisa que nunca tínhamos visto naquelas proporções. Para descobrir o que aconteceu, os investigadores precisam encontrar as peças que faltam, que agora estão em algum lugar nos campos e florestas cobertos de neve. Um estudo minucioso dos motores do voo 751 da Scandinavian Airlines revela exatamente quais peças estão faltando. Faltavam partes dos dois motores, partes que haviam se desprendido. E então o que se faz é investigar, documentar tudo, tentar encontrar a causa daquilo e ver como tudo se encaixa. As peças que faltam poderiam ser a chave para se descobrir por que os dois motores do avião pararam de funcionar em um espaço de poucos segundos um do outro. Mas essas peças poderiam estar em qualquer lugar ao longo do percurso de 15 quilômetros percorridos pela aeronave durante seu curto voo. E elas precisam ser encontradas. Investigadores usam o gravador de dados do voo para mapear a jornada do avião e determinar onde as peças dos motores poderiam ter caído. Depois de vasculhar os campos cobertos de neve ao longo do trajeto feito pelo avião, a equipe recupera 500 fragmentos. Apenas uma fração do que está faltando. Muitos pedaços estão bastante danificados. Na verdade, algumas das lâminas de titânio parecem ter pegado fogo. Havia essa indicação de fogo no titânio dentro dos dois motores. Tanto no direito quanto no esquerdo. O fogo no titânio é uma ocorrência bastante rara. É preciso uma pressão realmente muito alta e temperatura elevada para que uma lâmina de titânio pegue fogo. Investigadores examinam ainda mais detalhadamente a causa do problema nos motores. A tubulação de combustível do motor esquerdo está bastante danificada. Ela obviamente foi atingida por um movimento rápido de um pedaço de metal dentro do motor e o impacto causou a ruptura. Esta parte foi deslocada, saiu e atingiu a tubulação de combustível, fazendo-a rachar, lançando o combustível sobre o motor quente. O motor estava claramente se desintegrando durante o voo. Isso parece grave. A descoberta explica o fogo no motor esquerdo e o porquê de tantas peças dele terem sido encontradas tão longe do local do acidente. Mas os investigadores ainda se perguntam por que os motores tiveram problema. Uma pista importante vem de testemunhos de passageiros e da tripulação que contaram sobre os repetidos estrondos antes que o motor esquerdo pegasse fogo. O gravador de voz da cabine registrou o barulho. Era possível ouvir o barulho e relacioná-lo aos danos ocorridos. Podia-se ver isso no gravador de dados do voo. Os investigadores conhecem aquele barulho e ele não deixa dúvida. Os motores do DC-9 começaram a ter problemas logo depois da decolagem. Motores a jato dependem de um fluxo constante de ar para a combustão. Uma série de fãs movimenta o ar que entra através dos vários estágios de compressão. Mas quando aquele fluxo é interrompido, o combustível na parte traseira dos motores entra em ignição violentamente e é lançado para frente. Isso configura uma pane. Você pode ter uma pane pequena ou grande, pode ter uma pane total em todo o motor. Isso parece grave. A pane foi bastante violenta. Portanto, depois de muito pouco tempo, a aeronave tinha dois motores que não podiam ser reiniciados e que não geravam qualquer fonte de energia. Basicamente, naquele ponto, você tinha um gigantesco planador. Uma análise mais aprofundada das pás do fã na frente dos motores explica o porquê disso. Elas estão bastante serrilhadas.
O dano poderia tê-las impedido de enviar efetivamente o ar para a parte traseira dos motores. O dano que deixou a lâmina torcida deu início a esse processo. O ar não estava circulando corretamente no fã. Houve o stall das lâminas e o fã parou, provocando todo o problema com o compressor. E em seguida houve todo o processo que levou os dois motores a pararem. Mas o que exatamente danificou as lâminas? Há maneiras de saber disso. Se isso é provocado por pedra, borracha, gelo e assim por diante, é possível saber diante do dano causado. O gelo provoca danos muito específicos, uma espécie de leve cavidade. As análises dos padrões de cavidade nas pás do fã são conclusivas. Elas foram atingidas por gelo. Agora os investigadores querem descobrir de onde o gelo poderia ter vindo. Dados meteorológicos das 24 horas que antecederam o acidente. Eles sabem que houve chuva e neve em Estocolmo nas horas que antecederam a decolagem do voo 751. A temperatura estava em torno de 0 graus, havia chuvisco, neve e chuva durante a manhã. Eles verificam que o DC-9 chegara de Zurique na noite anterior com os tanques de combustível cheios até um pouco mais da metade. Havia uma quantidade bastante grande de reserva de combustível nas asas. O combustível nos tanques das asas estava próximo de menos 20 graus Celsius. As condições naquela noite eram ideais para a formação de gelo transparente sobre a superfície da asa. Você tinha combustível muito frio na parte superior da asa. E como a temperatura caiu durante a noite, houve neve, chuva e mais neve. Então havia se formado uma espécie de bolo em camadas. Gelo embaixo, neve suja e neve no topo. Cerca de 25 centímetros em cima das asas pela manhã. A responsabilidade pelo degelo do avião recai, em última análise, sobre o comandante. Rasmussen insiste em que ele estava ciente do acúmulo durante a noite. Os investigadores se perguntam se o piloto fez tudo o que pôde para garantir que o avião ficasse completamente livre de gelo. Rasmussen afirma que ele instruiu os técnicos para que tirassem todo o gelo. Verifiquei a aeronave do lado de fora. Estava frio. Estava gelado. Percebendo que ainda havia gelo nas asas, o técnico-chefe solicitou um novo degelo. Eu estava convencido de que a aeronave estava limpa. E ele também estava. Ele também. Como estamos agora com o degelo? Falta terminar as asas. Fizeram a parte de baixo e agora estão fazendo a de cima. O gravador de voz comprova as declarações de Rasmussen. Está totalmente limpo sob as asas? Sim, sim. Eles fizeram o degelo uma vez, verificaram, disseram novamente, e então fizeram um novo degelo. De fato, um total de 850 litros de líquido foi pulverizado na aeronave. Mas poderia haver problema com o fluido e ele não ter sido capaz de derreter a grossa camada de gelo que se acumulou sobre as asas durante a noite. Técnicos testam amostras do líquido usado para remover o gelo do voo 751. Não foram encontradas discrepâncias. Não havia nada de errado com qualquer um dos fluidos utilizados. Entretanto, quando os investigadores entrevistam a equipe de manutenção que trabalhou no avião, eles começam a questionar se a equipe fora cuidadosa o suficiente em seus esforços. O pessoal em terra insiste em que, depois de terem pulverizado a asa, ela parecia estar limpa, mas aquela aparência era enganosa. Parecia perfeito, porque não se consegue ver o gelo transparente sobre os tanques de combustível. Um técnico havia inspecionado a parte dianteira da asa e não havia encontrado gelo. Ele não tinha como saber que havia gelo mais para trás, fora do seu alcance. Não havia escadas ou o que quer que fosse para que se pudesse subir na asa, na plataforma de degelo. Ela parecia brilhante e em ordem, e não parecia haver gelo sobre ela. Ainda assim, talvez houvesse uns 2,5 centímetros de gelo na parte superior da asa quando o avião decolou. Tão logo o avião levantou o voo, o gelo se tornou um problema. Nesta aeronave, os motores estão posicionados atrás das asas. E quando os motores foram acionados e houve o movimento das asas para sustentar o peso da aeronave, o gelo na base das asas se soltou e foi sugado pelos motores. O gelo danificou as pás do fã na frente dos motores, levando-os a parar.
Ninguém esperava que isso fosse acontecer ou pudesse acontecer, mas aconteceu. Quando o gelo se solta das asas durante o voo, ele não representa um problema para a maioria das aeronaves. Mas a posição dos motores de um DC-9 os torna mais suscetíveis a serem atingidos. Os motores Pratt & Whitney do voo 751 foram projetados para resistir a este tipo de ingestão de gelo. Alguma outra coisa deve ter levado ao desastre. Investigadores sabem que a reação errada por parte de um piloto pode tornar esse problema ainda pior. Eles investigam os dados do voo para ver o que os pilotos fizeram quando houve a situação de emergência. A primeira coisa que você faz quando se tem uma pane, se você reconhece isso como uma pane, é reduzir a potência. O comandante Rasmussen diz ter feito exatamente isso. Com certeza você puxa a manete para trás e então tem o equilíbrio entre o fluxo de combustível e o fluxo de ar. E foi exatamente o que eu fiz. Mas o gravador de dados do voo conta uma história diferente. Por que o aumento da potência do motor? O gravador mostra claramente que nos momentos após a pane, a potência foi reduzida, mas segundos depois ela foi aumentada para além da potência máxima. Não fazia sentido, porque a RPM estava aumentando para 110% e a manete estava se movendo. Não poderia ser. A única coisa que conseguiria mover as manetes seria a mão do piloto. Mas se Rasmussen não empurrou as manetes para frente, alguma outra coisa provocou isso, o que explicaria a confusão do comandante quando teve início o problema no motor. Como piloto, quando você passou por treinamento, quando fez todo o treinamento de emergência, esteve em um simulador e agora você tem um sistema que se comporta de forma diferente do que você espera, isso é muito confuso. Apesar de seus esforços incansáveis, os investigadores não conseguem encontrar nenhuma explicação possível para o aumento da potência. O frustrante em relação à investigação é que não conseguimos descobrir por que o sistema fez o que fez. E então, quase 2 meses depois do acidente, a fabricante do avião lhes dá a resposta. O responsável é um mecanismo chamado Automatic Thrust Restoration, sistema de restauração automática de potência. É algo totalmente novo e aumenta automaticamente a potência durante a subida. As autoridades suecas ficam sabendo que o sistema de restauração automática de potência, ou ATR, foi recentemente introduzido como um recurso de segurança nos aviões da Scandinavian Airlines. Isso porque a FAA tinha descoberto que alguns pilotos estavam reduzindo a potência consideravelmente durante a decolagem e pouso para reduzir o ruído sobre bairros residenciais. O ATR foi projetado para tornar impossível a redução de potência para níveis perigosos. Quando o comandante reduziu a potência, o sistema foi ativado. Investigadores descobrem que quando Rasmussen reduziu a potência para evitar uma pane do motor, o sistema interpretou isso como uma configuração de potência perigosamente baixa e movimentou as manetes para frente. O aumento de potência tornou o problema ainda pior, levando à destruição dos motores. A investigação conclui que os pilotos fizeram a coisa certa para lidar com o problema e evitar a catástrofe. Mas o código de computador que regula o ATR prejudicou os seus esforços. Uma linha de zeros e uns levou a manete a se mover e os motores a estolarem, porque já tinham muito combustível. E eles receberam ainda mais, entrando em um processo de autodestruição. Em poucos minutos, os 2 motores estavam totalmente destruídos. O sistema era tão novo para a Scandinavian Airlines que ninguém ali tinha sequer ouvido falar dele. E foi confuso para todos, porque ninguém sabia sobre o sistema. Não tínhamos informações a respeito. A SAS não sabia que o sistema existia em seus aviões. Nós não tínhamos comprado aquela modificação. Ela foi furtivamente inserida através de outro sistema. Por não saber da existência do sistema, Rasmussen não sabia que ele só conseguiria salvar seu avião desativando o dispositivo. A notícia de que o sistema de restauração automática havia sido o responsável pelo acidente foi recebida tanto como bênção quanto maldição para o comandante Rasmussen. Isso eliminava qualquer possibilidade de que ele tivesse cometido um erro.
Quando recebi a notícia, me senti aliviado. Foi como ganhar na loteria. Eu estava muito feliz, porque aquilo poderia explicar por que eu estava naquele estado de confusão total. Mas as consequências acabariam por destruir um caso de amor e colocariam fim a uma carreira. Em 20 de outubro de 1993, a Agência Sueca de Investigação de Acidentes divulga seu relatório sobre o acidente com o voo 751. Ele determina que as ações do comandante Rasmussen e do copiloto Sedermark contribuíram para o desfecho seguro do incidente. E embora os investigadores questionem a decisão do comandante Per Holmberg de entrar no cockpit, eles elogiam sua contribuição. A tripulação continuou voando até conseguir chegar a solo firme. Eles nunca desistiram, nunca, em nenhum momento sequer. Os investigadores atribuem grande parte da culpa pelo acidente à Scandinavian Airlines, uma vez que seus procedimentos de verificação de gelo foram insuficientes. Acho que é um stall do compressor. O relatório também condena o fato de os pilotos não saberem a respeito do ATR e como ele agiria em uma situação de pane. Se o ATR não estivesse lá, se as manetes não tivessem se movido para frente, não teria havido o acidente. Foi um tanto estranho não termos toda a documentação disponível para sabermos o que poderíamos esperar se alguma coisa assim acontecesse. Depois do acidente, a Scandinavian Airlines começou a treinar seus pilotos a usarem o sistema ATR. Eles também implementaram medidas para garantir que os aviões não decolem com gelo transparente nas asas. Mudamos todos os procedimentos, fornecemos escadas para o mecânico e criamos uma norma para que ele suba na asa e toque com a mão para verificá-la, depois de feito o degelo. Depois de curado de seus ferimentos, o copiloto Uffe Sedermark voltou a pilotar. Eu não sentia que não seria capaz de fazer meu trabalho novamente. Aconteça o que acontecer, eu sei que ainda consigo ver as coisas como elas são. Continuo adorando o meu trabalho e sei que se alguma coisa de ruim acontecer, sei como lidar com ela. Mas a volta de Stefan Rasmussen mostrou-se muito mais difícil. Definir potência. Depois de ouvir um psicólogo altamente qualificado, conversamos sobre eu voltar a pilotar. Ele sabia que essa seria uma decisão difícil. Levantar trem de pouso. Exercício de incêndio. Depois de algum tempo no simulador, Rasmussen não conseguiu recuperar a confiança. Desculpem, rapazes. Em uma situação de catástrofe, numa crise, você tem que otimizar o trabalho de equipe entre homem e máquina. E eu senti que não tinha confiança na aeronave. Pilotos tendem a assumir a responsabilidade por tudo que deu errado. Muito da glória e também muito da responsabilidade. Com a orientação certa, cerca de 90% dos pilotos envolvidos em acidentes conseguem voltar a pilotar. Mas ainda que o capitão Rasmussen tenha recebido tratamento, sua carreira terminou com a queda do voo 751. Tomar a decisão de deixar a aviação como piloto foi como ter um grande amor e chegar à conclusão de que você precisa matá-lo. Fiz muitas horas de voo. Tive muitas missões felizes numa aeronave. Adorava meus passageiros.
Adorava tanto meu avião que eu cheguei a uma conclusão. É isso. Nunca me arrependi, nunca. Acho que fiz a coisa certa. Versão Marshmallow São Paulo.